Olá, como vai você? É uma alegria ter a sua companhia aqui na TV Novo Tempo, agora no programa Adoração. E o tema de hoje é o dia em que a morte morreu. Você sabia que a morte morreu? Para você saber do que se trata o tema de hoje, eu convido você para me acompanhar aqui no programa Adoração, que é o seu encontro com a Palavra de Deus. Desde muito pequenos, nós gostamos de ouvir histórias, não é verdade? Eu me lembro de quando criança, meu pai contava as histórias que seu pai contava para ele. E eu e meus irmãos, nós ficávamos em silêncio, prestando atenção naquelas pausas, no silêncio, no suspense, nos enigmas. Mas as histórias que mais me impressionavam e ainda me impressionam são sobre os milagres contidos na Bíblia. Eu gostava de ouvir a história da Arca de Noé, de como Deus salvou a humanidade e os animais através de uma enorme embarcação. Ficava impressionado também com a história de Moisés, quando Deus falou com ele do meio de um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. O que dizer então dos milagres realizados por Deus no Egito diante de Faraó? Foram tantas manifestações de força, sabedoria e poder. Não há como deixar de mencionar a abertura do Mar Vermelho e a passagem de mais de 1,5 milhão de pessoas em terra seca. Também me lembro da revelação de Deus no Monte Sinai, quando ele entregou os 10 mandamentos a Moisés. O monte imponente tremia, havia relâmpagos, e Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Cresci ouvindo essas histórias da Bíblia. Foram manifestações poderosas de Deus, manifestações que estão registradas no Antigo Testamento. Há muitos outros milagres, inclusive tão incríveis quanto estes que já mencionei, no Novo Testamento, especialmente durante o ministério de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de enfatizar o milagre que, para mim, é um dos mais importantes de toda a Bíblia. E antes de falar a respeito desses milagres, porque agora nós vamos entrar no estudo da Bíblia, eu quero convidar você para juntos orarmos a Deus, pedindo para que Deus nos abençoe no entendimento de sua palavra e que Deus enche o nosso coração de alegria e de esperança. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, vamos estudar aqui um dos milagres mais importantes registrados na Bíblia. E o tema de hoje é o dia em que a morte morreu, porque todos nós almejamos o dia em que poderemos viver eternamente ao teu lado. Então, Pai, ao estudarmos a Tua palavra, fale ao nosso coração, encha-nos de esperança, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Falando então sobre esses milagres no Antigo Testamento. Há no Antigo Testamento o registro de 3 ressurreições. O primeiro é o filho da viúva de Sarepta, que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. O segundo milagre é o filho da mulher sunamita, aquela mulher cujo marido já era avançado em idade e o profeta disse que ela seria mamãe, e de fato isso aconteceu depois de 1 ano. E passado alguns anos, aquele menino veio a falecer e a Bíblia nos conta a história da ressurreição deste menino. O terceiro milagre, relato de ressurreição no Antigo Testamento, é de um homem que foi encostado nos ossos de Eliseu e ele, então, foi ressuscitado. No Novo Testamento, encontramos o registro de 7 ressurreições. O primeiro é o filho da viúva. E você sabe, naquela época, uma viúva, ela ficava muitas vezes desamparada. E aquela mulher tinha um único filho, e o filho agora havia falecido. Então imagine o desastre na vida daquela mulher, mas aquela mulher se encontra com Cristo e o milagre acontece. Aquele menino foi ressuscitado. O segundo é a filha de Jairo. Ela foi ressuscitada. Jesus disse, Talita cumi, que significa levante-se, menina. E ela se levantou da morte.
O outro milagre é o de Lázaro. E naquela ocasião Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. O outro relato é a da Tabita, e depois de Eutico. Eutico tem um caso interessante, era aquele moço que dormiu no sermão de Paulo. Paulo se estendeu na mensagem e ele caiu no sono e caiu da janela do 3º andar. E ali houve aquela ressurreição. Também há a sexta ocorrência deste milagre, foi quando muitos santos, por ocasião da ressurreição de Jesus, também foram ressuscitados. Está lá em Mateus no capítulo 27. Mas o relato mais importante de todos, e o 7º deles, é o relato da ressurreição de Jesus. Há um texto na Bíblia que eu quero compartilhar com você, é uma frase de Paulo, e essa frase está na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, verso 26, onde ele diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Eu quero falar um pouquinho para você sobre os impactos da morte em uma família, porque a palavra nos diz que esse inimigo, ele será completamente destruído. Mas enquanto ele não é totalmente destruído, ainda temos esse impacto da morte ao nosso redor e também na nossa família. O primeiro impacto é o impacto emocional. A morte pode provocar emoções como raiva, dor, saudade e perda. Além disso, o luto prolongado associado a outras perdas pode desencadear uma depressão profunda. O segundo impacto é o impacto financeiro. Os gastos com burocracia, remoção do corpo, os custos médicos hospitalares, se a pessoa estava enferma, o enterro e outras coisas mais podem abalar a família, especialmente se ela já tiver um orçamento mais restrito. O terceiro impacto é o impacto social. A morte de um cônjuge, por exemplo, geralmente exige que o enlutado reorganize sua vida, pois a perda do cônjuge pode envolver outras perdas, como a perda da renda, a perda da casa e também de amigos, daquele convívio com amigos, que eram amigos do esposo ou da esposa. Também existe um impacto espiritual. O estado prolongado de tristeza profunda pode tornar tudo tão negativo e sem sentido ao ponto de abalar a fé de uma pessoa. Não era para ser assim. O plano de Deus consistia em vida abundante e eterna para o ser humano. Ao criar Adão e Eva, o casal foi presenteado com livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de fazer escolhas morais livres. Talvez você esteja pensando assim, mas por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim, da qual eles não poderiam comer? Sabe, para que haja desenvolvimento moral, desenvolvimento do caráter, é necessário que façamos escolhas. Diariamente estamos tomando decisões e fazendo escolhas. Como Adão e Eva foram criados por Deus como seres morais livres, eles tinham a liberdade de comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu convido você para me acompanhar na leitura do texto que está em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nós conhecemos a história. Infelizmente, nossos primeiros pais não acreditaram na palavra de Deus e transgrediram a sua lei. O resultado não é outro senão a morte. Deus havia dito: se vocês comerem, vocês vão morrer. Aqui neste ponto preciso abrir um parênteses importante. O pecado de nossos primeiros pais foi não confiar em Deus. Veja bem, eles ouviram a voz de Deus, eles conheciam a expressa ordem de Deus. Podemos dizer então que eles conheciam claramente a lei de Deus, mas mesmo assim decidiram não confiar em sua palavra. Eu e você corremos o risco de conhecer a palavra de Deus, de saber exatamente o que a lei de Deus requer
e ainda assim não confiar em Deus. Preste atenção no que eu vou falar porque é muito importante e você pode marcar. Todo pecado tem a sua origem na falta de confiança em Deus. Eu vou repetir. Todo pecado tem a sua origem na falta de confiança em Deus. Eu preciso mencionar o texto que está em Números, capítulo 23, verso 19, porque a nossa confiança, ela está posta sobre algo que é bem sólido, sobre algo que é digno de confiança. E esse texto ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olhamos ao nosso redor e contemplamos tanta desgraça, dor, sofrimento, enfermidades, hospitais lotados, acidentes, catástrofes, miséria e morte. A partir do momento em que o ser humano pecou, tudo entrou em colapso, iniciou-se um processo rápido de desorganização e degeneração. É o resultado daquilo que Deus havia dito para Adão e Eva: no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O texto de Romanos 6:23 acrescenta algo a mais aqui, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como nós lemos, existe um antídoto para a morte eterna. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido ou a ser destruído é a morte. Isso significa, e aqui temos uma boa notícia, isso significa que a morte será destruída, completamente destruída. Como foi que isso aconteceu? Eu quero começar aqui falando do momento em que Jesus anuncia o traidor. Ele estava reunido com os discípulos no cenáculo para celebrar a Páscoa no entardecer daquela quinta-feira. Os 12 discípulos faziam parte do grupo mais íntimo de Jesus. Agora imagine comigo, por 3 anos e meio eles estiveram juntos e ouviram seus ensinamentos, testemunharam milagres e curas impressionantes. Certamente eram pessoas bem íntimas entre si também. Agora no cenáculo, Jesus está prestes a anunciar a existência de um traidor. Eles já estavam irritados com o pedido de João e Tiago, que queriam uma posição de destaque no reino de Jesus. E para piorar a situação, Jesus faz uma terrível revelação, e o texto está aqui no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 18. O texto diz: quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um, por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido. Imagine a tristeza no coração de Jesus. Alguém do seu círculo mais íntimo o trairia. Logo em seguida, Jesus faz outra revelação estarrecedora. E ele cita a profecia de Zacarias capítulo 13, verso 7. O texto agora está em Marcos, no capítulo 14, no verso 27, onde Jesus disse: e Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus estava anunciando como seria a reação dos discípulos diante da traição. Todos eles fugiram com medo. Pedro ainda diria lá em Marcos capítulo 14, verso 29, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Pedro ainda insistia com mais veemência, porque Jesus disse: olha, você vai me trair. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me trair 3 vezes. E Pedro com veemência dizia: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E é interessante que lá no relato dos evangelhos diz que todos os discípulos diziam a mesma coisa.
Os demais discípulos diziam a mesma coisa. E agora Jesus estava lá no Getsêmani. Lá nos é dito que ele suou sangue. O pecado de todos nós estava recaindo sobre ele. E aqui eu preciso explicar algo importante. Pecado causa separação. É o que diz Isaías 59, verso 2. O texto de Isaías 59, verso 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Aquele que não havia cometido pecado, aquele que era puro, santo, o Criador do universo, começa a carregar o pecado de toda a humanidade. O livro de Isaías nos diz também, no capítulo 53, que a nossa iniquidade recaiu sobre ele. Sabe, o pecado é tão ofensivo a Deus que Jesus, em sua humanidade, não sabia se o seu sacrifício seria aceito por Deus. Ele venceu unicamente pela fé. O texto que está no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo diz o seguinte a esse respeito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pensa aqui comigo. Jesus não tinha culpa, Jesus não tinha pecado, não tinha inclinação para o mal, não tinha contaminação moral, era perfeito. Embora estivesse num corpo humano, afetado pelo pecado, né? Jesus sentia fome, dor, ele se sentia cansado, tinha sono, ou seja, ele veio na humanidade, na carne humana. Mas aqui tem um detalhe interessante, ele não tinha culpa e não tinha pecado, entretanto Deus o fez pecado por nós. Ao carregar o pecado de toda a humanidade sobre si, ele se torna pecado por nós, para que por meio dele, diz o texto bíblico, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Lembre-se, o pecado requer a morte do pecador, morte eterna. A lei de Deus, ela requer justiça, ela requer obediência. E o ser humano agora já havia transgredido a lei de Deus. E eu e você somos transgressores da lei de Deus. Todos nós estamos condenados à morte eterna. Mas através da vida de Cristo, através de sua vida de obediência, através de sua vida santa e perfeita, através da sua morte e de sua ressurreição, nós somos justificados se temos fé nele, se confiamos naquilo que Jesus fez. Agora imagine, queridos, Jesus carregando os meus pecados, carregando os seus pecados. Jesus, ele venceu unicamente pela fé. A Bíblia nos diz que Jesus foi traído com um beijo. Tudo o que Jesus anunciara se cumpriu perfeitamente. Todos os discípulos foram dispersados, todos fugiram. Pedro traiu 3 vezes antes do galo cantar. E agora Jesus está diante do tribunal, um tribunal judaico chamado de Sinédrio. O Sinédrio queria encontrar algum testemunho contra Jesus para poder condená-lo à morte. Muitas falsas testemunhas foram convocadas para depor contra Jesus. Entretanto, diante de todas as acusações e perguntas, Jesus ficou em silêncio. Quando o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Com esta declaração, Jesus foi acusado de blasfêmia, por se fazer igual a Deus. E então Jesus, logo de manhã cedinho, foi levado para Pilatos. Pilatos era o governador da Judéia, era um representante romano. E lá diante de Pilatos, Pilatos pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus não negou, apenas respondeu: você está dizendo isso. Era costume soltar um preso por ocasião da Páscoa. Pilatos não viu nenhum crime em Jesus e por isso perguntou para a multidão: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? A multidão escolheu Barrabás para ser solto. Barrabás era um criminoso, estava ali entre outros criminosos acusados de homicídio.
Então Pilatos perguntou para a multidão: o que vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E a multidão gritava: crucifique-o, crucifique-o. Agora pense aqui comigo. O Criador do universo estava carregando sobre si os meus pecados, os seus pecados e os pecados de toda a humanidade, ouvindo a fúria daquela turba dizendo, gritando: crucifique-o, crucifique-o. Imagine o tamanho da tristeza no coração de Jesus. Lá no Getsêmani, os discípulos não quiseram orar com Jesus, estavam cansados. E agora aquela multidão que dias antes o aclamaram rei, cantavam e louvavam, hosanas, agora estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos mandou soltar Barrabás e açoitar a Jesus. Depois ele o entregou à guarda romana para ser crucificado. Os soldados zombaram de Jesus de tudo quanto é forma. Lá no interior, no pretório, era um lugar onde ficava a guarda imperial romana. E naquele lugar Jesus sofreu inúmeras ofensas. Colocaram sobre ele um manto púrpura e uma coroa de espinhos. E aí, você não é rei? Livre-se! Os soldados batiam nele com um caniço, um pedaço de pau, cuspiam em sua face. Tanto horror, tanta humilhação. E em nenhum momento Jesus falou alguma coisa. Ele ficou em silêncio o tempo todo. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida ele bradou: está consumado. Essa é uma das frases mais importantes da Bíblia. Está consumado ali está dizendo: está pago. A dívida está paga. Não é preciso mais pagar nada, porque tudo já foi feito para saldar a dívida. E qual era a dívida? O pecado. O pecado requer a morte do pecador e morte eterna. Pelo fato de Cristo ter vivido sem pecado, sem cometer pecado, sendo obediente à lei de Deus e morrendo em nosso lugar, ele fez justiça, satisfazendo as exigências da lei de Deus. E ele morreu em nosso lugar. Está pago. Sabe, talvez você esteja pensando assim: eu sou um pecador, será que existe salvação para mim? Existe salvação para você. Cristo morreu por você. Está pago. Está pago. Agora a Bíblia diz que no primeiro dia as mulheres foram ao sepulcro. E lá no sepulcro acontece algo interessante. Lucas 24, do verso 1 ao verso 6. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. Portanto, aquelas mulheres não encontraram o corpo de Jesus no túmulo, porque ele não estava lá. Ele havia ressuscitado. Este foi o dia em que a morte morreu. Por que a morte morreu? Porque através da ressurreição de Cristo, ele aniquilou a morte. E Jesus faz uma promessa: depois de ressuscitado, ele se encontra com os discípulos. E ele diz para os discípulos no verso 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E agora o verso 50, então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Era um momento que Jesus estava ascendendo aos céus, subindo aos céus. E o texto diz, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui eu preciso dizer algo importante para você. Quando Jesus ressuscitou e se encontrou com os discípulos, ele fez uma promessa. A promessa era: fiquem em Jerusalém, porque lá vocês receberão o Espírito Santo. E os discípulos foram para Jerusalém.
e foram aguardar o cumprimento da promessa. E a Bíblia diz que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Sabe, Jesus prometeu que vai voltar. E como é que eu devo aguardar essa promessa? Jesus, ele derrotou a morte. Jesus não tem medo da morte, porque ele venceu a morte. A morte morreu. Portanto, a morte foi aniquilada. Nós não precisamos temer a morte. E enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos aguardar a volta de Jesus, louvando a Deus. Sabe, aqui na Novo Tempo, nós nos importamos muito com você. Nós queremos que você tenha o conhecimento da palavra de Deus. E eu estou aqui com a revista Esperança Novo Tempo, a cura do pecado. E aqui tem um tema extraordinário, se não me engano, está na página 16, página 19, achei aqui. Olha só o que diz o texto. O texto diz assim: o que Jesus fez para nos livrar da morte eterna? E o texto está em Isaías capítulo 53. Cristo experimentou na cruz o que realmente é o sofrimento, a angústia e a dor. Através de Adão e Eva, o pecado e todas as suas consequências entraram no mundo. A boa notícia é que Jesus sofreu em nosso lugar para que desfrutássemos de vida eterna novamente. E há 3 pontos aqui. O pecado é destrutivo e não poderá existir para sempre. Amém? Eu vou repetir, o pecado é destrutivo e não poderá existir para sempre. É uma promessa e essa promessa vai se cumprir. O segundo ponto, Deus é um Pai justo e compassivo e o aniquilamento dos ímpios e a erradicação do mal é ato de amor. O mal não poderá existir para sempre. Ao destruir os ímpios será também um ato de amor. E o terceiro ponto, o Calvário, a cruz, é a maior demonstração da harmonia que há entre o amor e a justiça de Deus. Você pode solicitar esse guia de estudo agora mesmo. Entre em contato conosco e você receberá inteiramente grátis em sua casa. Mas antes de orar, eu preciso fazer um apelo ao seu coração. A nossa vida é tão passageira, não é mesmo? Nós somos pecadores e nós somos mortais. E se Cristo não voltar nos nossos dias, todos nós passaremos pela morte. Mas a palavra de Deus nos diz que a morte não é o fim. Se cremos em Jesus, que Ele viveu, morreu e ressuscitou, então eu tenho a esperança da vida eterna por meio de Cristo Jesus. E eu quero deixar você com essa alegria e com essa esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Porque o que Cristo fez, Ele é a cura para o pecado, Ele é a aniquilação para a morte e através dele nós temos vida eterna. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado pelo estudo da Tua palavra hoje. Hoje compreendemos que o Teu plano para a humanidade era um plano de vida, vida em abundância, vida eterna. Mas infelizmente o ser humano caiu em pecado e tantas tristezas e sofrimentos nos acometeram. Entretanto, a Tua palavra nos diz que nós não fomos abandonados, muito pelo contrário. Cristo manifestou o seu amor, vindo a este mundo em forma humana, assumindo sobre si a culpa de nós todos para nos conduzir à vida eterna. E neste momento, Pai, nós queremos declarar abertamente, audivelmente, que aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar. E por isso queremos declarar que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Cura-nos e salva-nos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.